plantão que nasceu faz... Ixi, não me pergunta a data aqui. Quem me conhece sabe que eu sou horrível de data. A minha vida nunca foi tipo um mar de rosa, mas eu tenho muito a agradecer por tudo que aconteceu até hoje, por cada pessoa que passou pela minha vida e por cada pessoa que eu sei que ainda vai entrar, que vai me fazer muito feliz, tenho certeza. O tema das princesas de plantão dessa semana é Cura Senhor onde dói, vence na depressão. Eu já tive começo de depressão, já tive depressão, já não quis mais sair da cama, mas de tudo que passou na minha vida foi tipo a graça do Senhor que me puxou. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Oi, princesa! Vamos lá! Princesa de Plantão, essa semana a gente vai falar do meu testemunho, que é pra te ajudar, que é pra te curar, que é pra te libertar, que é Cura, Senhor, onde dói, vencendo a depressão. Eu já tive pico de depressões na vida, mas graças a Deus eu venho vencendo ela, só que é uma coisa que eu preciso vencer, eu entendo que pra vida inteira. Tem coisas que a gente só vai entender no céu, né? Mas Deus é maravilhoso em todo o tempo e eu não tenho dúvidas disso. Quando eu era pequena, morava eu, minha tia, uma galera. Aí quando a gente começou a crescer, eu e a minha irmã, minha mãe resolveu morar só nós três. Aí foi quando eu tive a minha primeira experiência morando só a gente. Aí foi a gente morando numa casa nova, uma experiência nova, só nós três. Foi assim uma bênção. É que minha mãe foi divorciada desde que eu era pequena, separada, né? Desde que eu era pequena. Enfim, foi bem uma experiência bem legal assim. Eu tava na 3ª série, tem coisas que eu ainda lembro. Aí depois, tudo bem, passou um ano, eu fui pra 4ª série e a minha irmã foi pra 5ª, né? Um ano a mais do que eu, ela tem. Aí foi quando começou os primeiros indícios, né, de que eu não me cuidava. Eu chegava da escola, tinha comida pronta, tinha tudo bonitinho pronto, só que gostava de comer besteira. Então eu me entupia de besteira o dia inteiro e não tirava a roupa do uniforme, ou seja, à noite, como eu tinha cachorro, tava lotada de pelo e tinha comido um monte de besteira. Minha mãe brigava comigo porque ela chegava e tava com um pacote de traquinas na mão assistindo o desenho. Aí depois passou um tempo e a gente precisou mudar pra rua de baixo. Foi quando as coisas começaram a dar uma piorada pra mim, assim. Eu sempre fui muito sensível, né? Aquela de chorar, ai meu Deus, ai, eu quero saindo da casa da avó, sabe? Eu quero a minha avó, não, por que tem que ir embora? Então, sempre fui muito sensível. E ficamos um tempo morando nessa casa, né? E a minha irmã logo começou a trabalhar. Ela começou como um jovem aprendiz, né? E eu comecei, eu estudava de manhã, aí eu ficava à tarde sozinha. Nisso que eu comecei a ficar à tarde sozinha, eu fui gerando uma tristeza muito grande dentro de mim. Uma tristeza ao mesmo tempo eu sentia muita raiva, e eu não sabia do que eu tinha raiva. E isso refletia na escola também, né? Porque eu era muito tímida na escola, então mais ou menos 6ª para 7ª série. Então eu tinha um pouco de dificuldade para fazer amizade. E quando eu fazia, eu abraçava aquela amiga, tinha muitos ciúmes. E assim foi indo, sabe? E isso foi gerando muita tristeza dentro de mim. E isso foi afetando em mim na escola, porque às vezes eu me trancava no banheiro, eu chorava. Às vezes eu passava um intervalo no banheiro, porque eu achava que ninguém gostava de mim. E eram coisas assim, às vezes eu saía da escola, sabe? Sem rumo, ficava sentada lá na pracinha. Tipo, como se minha vida não tivesse muito sentido, sabe? Eu me sentia como um passarinho numa gaiola todo acorrentado. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, só que eu não sabia falar certo. Ah, é isso. Aí depois de começar a ler algumas coisas, eu falei assim, cara, acho que eu tô com depressão. Aí eu fui, chamei minha mãe, expliquei pra minha mãe que eu achava que eu tava com depressão. Eu pequenininha, imagina, mãe, eu estou com depressão. E eu chorando, falando pra ela. E minha mãe, ela sofreu um pouco na vida, né? Teve os problemas da vida dela, então ela acabou sendo uma pessoa um pouco mais fechada. Então ela não podia me dar o que ela não tinha. Aí eu fui e contei pra ela, e ela me deu palavras de força. Filha, reage, não é assim, você precisa levantar. Só que eu tava precisando de um abraço, de um filho, eu tô aqui, eu te amo. Só que ela não conseguia falar isso, não é por mal.
É porque o que ela viveu na vida dela não proporcionou ela ser uma mulher carinhosa, assim, tipo, uma mulher firme, que precisou sempre se esforçar pra criar a gente. Claro que a minha tia sempre ajudou a gente quando era pequena também, ajudou a criar a gente, mas pra trabalho, essas coisas, sempre foi a minha mãe mesmo, que foi firme e forte, né? Então, aí eu contei pra ela, e ela falou pra eu ser firme, só que ficou nessa, né? Aí um dia eu tava dormindo, escutei ela falando pra minha irmã, você precisa sair mais com a sua irmã. Ela tá muito triste, ela precisa sair mais com esse gente, ela fica só isolada dentro de casa e tudo mais. Minha irmã achando que era besteira. Ela contou pra ela que eu tinha falado que eu tinha depressão, só que foi uma coisa assim, de que ninguém levou a sério. Aí eu fui continuar minha vida, né? Aí às vezes eu tava em casa sozinha, acho que Deus sempre me guardou muito, porque às vezes eu entrava no banheiro assim, pegava a Gillette e eu pensava, meu, e se eu me matar agora, tudo isso que eu tô sentindo vai passar, esse vazio vai passar. Mas eu nunca tive coragem de fazer isso. Eu só pegava e eu pensava, mas eu pensava sério mesmo, mas eu nunca tive coragem de fazer nada. Aí nesse tempo que eu ficava tarde sozinha, eu fui criando muita liberdade. Então eu saía, sabe? Eu ia em parque, que foi onde eu descobri meu lugar preferido que eu tenho até hoje. Foi um momento muito bom descobrir aquele lugar. Mas aquela tristeza continuava, sabe? Aquela tristeza na escola, aquela tristeza em casa, aquele sentimento de inferioridade, sabe? Eu sentia muito forte dentro de mim. Eu me culpava muito. Sempre que alguma coisa dava errada, eu ficava fazendo uma releitura da minha vida. E voltava, tipo aquelas maquininhas de escrever antiga. Voltou. Isso me machucava muito, só que eu não sabia não fazer isso. Aí, um dia, um desses passeios que eu fiz, eu fui parar lá no centro de Osasco. Eu tava lá na frente da Santo Antônio, e eu não sabia da Santo Antônio ainda, né? Aí eu sentei no banquinho assim, que fica na frente da igreja, e eu não sabia que eu tava conversando com Deus. Eu falei, o que eu faço? Como é que eu vou melhorar? Aí eis que eu olho pra trás, e eu vejo aquela igreja enorme. Eu falei, gente, que bonita, né? E fui andando, aí eu fui e entrei na igreja. E eu sempre tive muita vergonha de rezar, sempre tive muita vergonha de falar que eu tinha intimidade com Deus, de conversar com Deus. Eu sempre fui no domingo na igreja, sempre aprendi que Deus era meu pai, que eu precisava amá-lo acima de todas as coisas. Eu sabia que Deus existia, só que eu não conhecia. Aí que vai entrar a passagem que daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Nesse dia que eu entrei na igreja foi muito diferente, porque eu sentei ali na frente do Santíssimo e comecei a chorar. Eu chorei, eu acho que Deus lavou minha alma naquele dia. Aí a partir daí eu tive muitas quedas. Eu caía, tinha vontade de que tudo acabasse, comia um monte de besteira pra preencher o vazio que eu sentia dentro de mim. Eu me levantava e falava que eu ia melhorar. E assim foi indo, eu caía, levantava. Eu não sabia como sair daquela situação que eu tava vivendo. Aí, beleza, né? Aí eu fiz 15 anos, aí foi quando veio aquela música do Roberto Carlos, Se Chorei, Se Sorri, importante é que emoções eu vivi. E é como se aquilo fosse um divisor de águas pra mim. Eu pensei assim, nossa, importante que, sabe, que eu levantei em cada queda, porque se tem uma coisa que eu aprendi com tudo que eu fui vivendo, é que eu levantava um pouquinho mais forte, cada vez que eu caía. E também uma coisa maravilhosa que a depressão traz pra gente, tem que tirar o melhor de tudo, né? É que, várias vezes quando eu sentava assim no banco, na rua, assim, sozinha, ou que, tipo, eu ia pra algum lugar, as pessoas, eu tinha muito receio do que as pessoas iam pensar de mim, iam falar de mim, mas depois que isso começou a apertar, começou a ficar mais firme, que eu sentia esse vazio, eu comecei a não me importar mais com o que as pessoas achavam de mim. Então, às vezes eu sentava na rua, às vezes as pessoas me olhavam, nem ligavam. Só que isso foi muito bom pra mim. Porque aí, conforme eu fui melhorando, porque eu fui buscando livros de autoajuda. Aí eu falei, livro de autoajuda, e eu comecei a ir na Santo Antônio, na igreja, eu comecei sempre lá e eu não tinha mais vergonha de ir lá e conversar com Deus, porque eu achava que eu conhecia Deus agora, né? Não tem como você conhecer a Deus e Ele não mudar a sua vida. Eu conheci um pouquinho de Deus, Ele ainda não tinha mudado a minha vida. Aí eu fui melhorando, aí foi quando eu fui pro segundo ano que eu comecei a me soltar mais, eu fiz mais amizades.
E pra mim, aquilo que eu tinha vivido tinha me curado. E eu pensava assim, nossa, como é bom conhecer Deus, né? Deus já me curou, agora eu posso fazer tudo. Vou aproveitar. Aí depois eu fui pro terceiro ano, comecei a trabalhar, fui pro terceiro ano à noite. Comecei a trabalhar, foi bem legal com o pessoal lá. E tudo mais, terminou o terceiro ano, eu entrei na faculdade, no curso de Publicidade e Propaganda. No curso de Publicidade e Propaganda. Participei do trote, que foi quando eu comecei a beber. Que é o trote, não sei, pra quem não sabe, você vai ficar pedindo dinheiro no farol, que o da Unifiel é leve, né? Fiquei pedindo dinheiro no farol, depois a gente saiu e bebeu. Aí foi, tipo, minha primeira experiência bebendo. Fui beber, acho que uns 3 copos de cerveja, 2, não lembro. Mas pra quem nunca bebia nada, saí dando risada. Cheguei dando risada super feliz em casa, né? Aí comecei essa vida de faculdade, fiz amizades na faculdade, fiz 18 anos, comecei a ir pras baladas. Aí juntou, bebia, ia pras baladas e tal. E era um tempo que eu já tava mais solta, porque a Ju tímida, toda retraída, ficou no tempo da escola. Ficou naquele tempo que eu tinha muita tristeza em mim, sabe? Então eu achava que eu tava curada do que eu tinha lá atrás. Eu sempre pensei, nossa, Deus é maravilhoso. Aí eu ia na missa todo domingo e achava que tava ótimo, que eu tinha me curado. Só que não. Aí eu comecei nessa vida de balada, né, de beber. Eu nunca parei pra pensar, Deus tem um plano pra minha vida. Na verdade, isso nem passava pela minha cabeça plano, Deus pra mim. Não, tô indo no domingo na igreja, já tá bom demais. Aí foi quando começou a dar tudo errado, né? Tava ruim na faculdade, tava ruim em casa, tava um relacionamento que eu tava na época que não tava me fazendo bem, tava ruim. Eu não sabia, mas eu não me amava nem um pouquinho, ainda tô aprendendo a me amar. Pra ser bem sincera, cuidar de mim mesmo. Cuidar de tudo, né? De quem eu deixo entrar no meu coração, da forma como eu trato as pessoas, da forma como eu me trato, de olhar na frente dos espelho e falar que você tá linda, princesa. Aumentar a autoestima mesmo. Mas aí, quando tudo isso começou a dar errado, o que aconteceu? A minha reação foi ficar cada vez pior, né? Mas aí, dessa vez, foi bem mais forte do que quando eu era criança, porque, eu realmente não queria levantar da cama. Eu deitava na cama e, nada me tirava. Eu fui pra um samba um dia com uma amiga, um casal de amigos, né? E, tipo, foi diferente de tudo que eu já tinha vivido, porque sempre que eu ia pra pagode, pra samba, eu me realizava, eu tava ali, acabava de sambar e tal, eu achava que eu era globeleza, né? Nessa cor, eu achava que eu era preta por dentro. Bem do samba mesmo. Mas dessa vez foi diferente, porque eu fui pro samba, mas aí eu cheguei em casa, sabe? E eu falei pra eles, acho que eu não tô bem, acho que eu tô com depressão de novo e tal. Eu cheguei em casa, deitei, dormi. No outro dia eu não conseguia levantar da cama porque eu tava tão mal, mas tão mal, sabe? Nossa, eu tava me sentindo um lixo de pessoa. E assim foi indo, sabe? Sem falar que muitas vezes, das vezes que eu bebia, assim, sabe? Eu acho que tudo foi ajudando, né? A gente acaba ficando um pouco mais fácil, a gente acaba falando muita besteira. Eu sou a rainha de dar bola fora, né? Então imagina quando eu bebo. Dei muita bola fora e eu, né, com esse jeito de sempre me culpar, sempre ficava, putz, se culpando de novo, de verdade. No outro dia eu acordava me sentindo um lixo, sabe? Só que para as pessoas isso é normal, pro mundo isso é normal, você beber e no outro dia ter algum tipo de arrependimento. Só que isso não é bom, na verdade, isso vai acabando com a gente aos poucos, que foi o que aconteceu comigo. E eu me tratava assim, sabe? Eu bebia pra me animar mesmo, porque era legal, porque eu gostava também de beber, sair com o pessoal, de beber. Só que aquela realidade já não tava mais me fazendo feliz. E a situação em si da minha vida já não tava muito legal. As áreas da minha vida estavam todas, tipo, macaca. Todas macaca. Foi quando eu não conseguia mais levantar da cama, eu só queria dormir, chorar. Foi quando a minha irmã me deu um primeiro sacode, né? A minha irmã é boa em dar sacodes. Mas assim, foi tipo muito humana mesmo. Humana e humana, né, comigo. Porque ela falou assim, Ju, o que tá acontecendo? Assim não dá. Ela pegou, deu uma sacudida em mim e falou assim, não, vamos sair. Foi um domingo, a gente nunca foi muito próxima, né? Porque ela sempre tinha as coisas dela, sempre namorou e eu tinha minhas amigas, então a gente nunca parou pra sair muito juntas ou fazer as coisas juntos.
Mas nessa situação que eu tava vivendo, meu, ela não aguentou. Foi, me levou no shopping, nessa época também eu tinha perdido meu celular na faculdade, eu tava sem celular também. Imagina, tava ruim, não tinha nem meio de comunicação pra falar comigo. Quase desistindo de tudo eu tava, né? Aí a gente foi no shopping, aí a gente comeu junto, foi quando a gente teve a primeira relação de irmã mesmo, assim, na vida. E aí ela conversou comigo, perguntou o que eu tinha, e eu não sabia explicar o que eu tinha. Eu sabia que eu tinha uma tristeza muito grande no meu coração. E a gente chegou no shopping, eu simplesmente comecei a chorar. E eu não sabia por que eu tava chorando. E aquela coisa invadia o meu coração, sabe? E eu chorava, 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 chorava. Aí ela foi, me ajudou a comprar um celular, depois eu paguei ela mais pra frente. Mas aí eu cheguei em casa, quando é coisas materiais, supre no momento. Eu fiquei feliz que eu tinha comprado um celular novo, mas eu cheguei em casa, tudo aquilo voltou com tudo, sabe? Foi quando eu escutei ela falando, e eu tava tipo, pensando, meu, tudo isso vai voltar, vou me entregar de novo. Aí eu escutei ela falando no celular com o namorado dela, que não sabia o que ela fazia, que ela tinha comprado o celular com dinheiro que ela não podia usar, mas ela queria me ver bem. E aquilo me tocou muito. Eu falei, cara, eu preciso melhorar, não posso continuar do jeito que eu tô, porque eu tenho pessoas que me amam, que me querem e querem me ver bem, minha família em si, mas ela foi, tipo, nesse tempo aqui mais me ajudou. Aí ela escreveu um dia uma carta pra mim, colocou no meio da minha carteira, aí um dia eu indo pro trabalho. Eu peguei a carta no ônibus e comecei a chorar. Eu falei, nossa, que carta linda. Ela falando que eu era luz, que tinha acontecido. Se ela pudesse, ela colocaria a mão no meu coração e arrancava tudo aquilo que eu tava sentindo, mas ela não podia. Mas ela sabia que eu tinha um Deus na minha vida, que eu sempre acreditei muito. E eu sempre disse assim, Deus sempre tira o melhor de tudo, dias melhores sempre virão. Então eu sempre fui muito positiva. Aí tudo bem. Aí o que aconteceu? Enquanto isso, no trabalho tinha minha amiga Suelen. Meu, ela foi um anjo da minha vida, porque eu ia no bebedouro, ela tava lá. Aí eu voltava pra minha mesa, ela tava lá. E ela tinha tido encontro com Deus há pouco tempo, e ela falava muito de Deus pra mim. E eu assim, meu, tava de saco cheio, eu não queria falar de nada, muito menos de Deus, eu amava Deus. Aquele Deus que tinha me ajudado lá atrás. Só que eu não queria falar de nada, eu só queria sentir o vazio que eu tava sentindo dentro do meu coração e continuar minha vida. Desse jeito horrível, né? Eu nem sabia como sair dessa. Aí ela começou a falar de Deus, começou a falar que Deus tinha um propósito pra minha vida. E eu falava, isso tá bom, querendo fugir dela, né? Mas aí teve um dia que eu entrei no ônibus, ela tava lá. Não teve jeito. E nessa época também, foi depois que a minha irmã me deu o celular, ela falou assim, Ju, vai ter um impacto, né? Só que não vai ser no sítio, vai ser na casa de uma das meninas, que é apartamento, né? Vai ser no salão. E ela me falou de como eu tava desesperada, eu não sabia como melhorar, não sabia a quem recorrer. Eu falei, eu vou. Aí ela falou assim, Ju, você vai, mas vai com o coração aberto, porque Deus tem muito pra fazer na sua vida. Eu fui e tal, aí tudo que tinha, todas as orações que tinha, tudo que falava assim, vem aqui, que é oração de cura, oração de libertação, oração de desprendimento do passado, eu tava em todas lá na frente, todas. Eu tava lá, né? Já não me importava muito o que as pessoas pensavam de mim mesmo. E eu tava lá. Mas nesses 2 dias aconteceu uma coisa muito sobrenatural. No primeiro dia, eu fui e já voltei um pouco melhor pra casa. Aí eu pensei, nossa, meu, que bom que eu vim, tá me fazendo bem mesmo, né, esses dias. Essa minha amiga, ela é evangélica, eu sou católica, mas não, porque eu não era uma católica praticante. Só pra explicar. Aí a equipe dela, o pessoal lá, nossa, todo mundo muito acolhedor, maravilhoso. No outro dia eu voltei, aí continuou um impacto e tudo mais. Aí eles colocaram o filme Paixão de Cristo. Nesse filme foi assim, depois de muita oração, de muito ouvir que Deus tinha um plano pra minha vida. Eu tava começando a me abrir já, sabe? Mas aí nesse filme, Paixão de Cristo, na hora que Jesus está fazendo a Santa Ceia com os discípulos, e ele tá falando da paixão para eles, né? Ele fala assim, por vocês, meus amigos, vale a pena morrer. Meu, nesse momento, eu ajoelhei no chão e comecei a chorar. Comecei a chorar, e falei, meu, Deus me ama muito, Deus me ama muito, Deus me ama muito. Foi assim, rasgou todos os véus, assim. Eu acho que Deus olhou pra mim e falou, meu, com essa menina é tudo ou nada, ela vai fazer uma besteira. Preciso resgatá-la de vez.
Meu, a partir desse dia, sabe, a minha vida nunca mais foi a mesma. É claro que eu não sou perfeita, mas esse dia, assim, sabe, foi, assim, extremamente sacudidor em mim. Aí eu até lembro que as meninas perguntaram, né, se eu ia continuar seguindo a célula, só que eu sabia que ali tinha sido maravilhoso, só que aquela não era a minha missão, ali não era o meu lugar. Foi quando eu voltei pra minha casa, né, pra minha igreja, e eu comecei a frequentar de verdade, a ir em retiros, a viver de verdade tudo que me proporcionava, porque, meu, a minha vida mudou naquele momento e eu precisava demais daquilo e eu precisava levar aquilo para as pessoas. E sabe, Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Essa minha amiga, nós somos amigas até hoje, eu falo que a gente é tipo irmã, a Suelen, eu falo que ela foi um anjo na minha vida, assim, sabe? E por isso que hoje eu espero que esse testemunho tenha alcançado o seu coração, porque realmente esse dia mudou a minha vida. Eu saí olhando, sabe, eu vi os passarinhos cantando, eu olhava, parecia que tava tudo mais rosa, que tudo era mais bonito, que mesmo comecei a enfrentar os problemas mais sorridentes, sabe, com a cabeça erguida mesmo, sabe? Comecei a olhar as coisas da vida com mais alegria, sabe? Ser mais simpática, ser mais alegre. Não falava mais palavrão mesmo, foi assim, tipo, comecei de novo. E, tipo, eu percebi que, sabe, tudo que Deus me ensinou até hoje é pouco perto de tudo que Ele ainda quer me mostrar e quer mostrar pra você também. Então, se você não sabe, Deus tem um propósito pra você nessa vida. Deus tem algo preparado pra você em especial, príncipe ou princesa que esteja assistindo, sabe? E se você abrir o seu coração, sabe, ele vai entrar. Porque Deus é muito educado, ele não invade, ele espera e ele é muito paciente, viu? Ele espera a hora certa que você vai abrir o seu coração para ele fazer uma obra nova na sua vida. Vamos lá, a palavra que mudou a minha vida foi em Jó 42, versículo 5. Meus ouvidos tinham escutado falar de ti, mas agora meus olhos te viram. É por isso que me retrato e arrependo-me no pó e nas cinzas. Depois que tudo isso aconteceu, eu percebi que eu não conhecia Jesus. Eu conhecia de ouvir falar, mas eu conheci de ter um encontro verdadeiro com Ele. Claro que eu tenho encontro a cada vez com Ele. Cada vez que eu vou na igreja, cada vez que eu vou no retiro, a cada oração que eu faço, a cada intimidade que eu tenho no meu quarto com Deus. Mas o primeiro foi o mais sacudidor até hoje, sabe? Eu não tenho palavras para agradecer todas as pessoas que estavam lá naquele dia, tudo que aconteceu em mim, sabe? Teve uma música que tocou no final, que a Camila cantou. Meu, essa música até hoje quando eu escuto eu falo, ai, ele me ama. É assim, tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quanto maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me ama. Essa música sim foi para fechar tudo com chave de ouro. Até hoje, quando eu escuto ela, eu falo, nossa Deus, você me ama demais. É claro que depois disso eu ainda tenho minhas quedas, eu ainda levanto, eu ainda tenho muita coisa para mudar no meu caráter mesmo, mas, sabe, eu falo, Senhor, vem me podar, me molda mesmo, porque eu sei que você vai me transformar na pessoa que você quer que eu seja, na pessoa que você precisa que eu seja, para as minhas misérias poderem alcançar outras princesas
para salvar muitas vidas. Então, princesa, esse testemunho, esse princesa especial, sem o nariz, para partilhar com você, é exatamente para mostrar que por mais que eu tenha pessoas num grau de depressão muito maiores que os meus, é possível você vencer a depressão, é possível você levantar. Se você caiu 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, respira fundo, levanta de novo, tenta de novo, porque eu tenho certeza que você vai levantar mais forte e com mais sabedoria para você enfrentar de novo, porque Deus é com você e Ele vai te libertar, sabe? E é uma coisa que eu falo mesmo, sabe? Conviva com Deus, conviva com pessoas de Deus, esteja na fé, porque Deus tem um propósito para sua vida e você pode estar vivendo essa época de depressão na sua vida, porque Deus tem algo a mais para você. E nada que Deus faz é em vão. Deus é bom o tempo todo. Se você precisar, princesa, manda um e-mail para mim. Eu vou te ajudar conforme eu puder, eu vou te orientar com algum lugar. Eu tenho pessoas para te indicar que possam te ajudar, mas você não está sozinha, tá bom? A gente tá junto nessa, na luta contra a depressão também, que é a minha luta diária de cair, levantar, vamos seguir em frente e vamos ser melhor? Porque Deus precisa de guerreiras melhores, precisa de mulheres, de princesas de Deus para servir no reino dele aqui na terra, tá bom? Beijo, fica com Deus e tamo junto!